E depois de conquistar 2 títulos em 4 dias, o Flamengo agora só tem olhos para a Copa Intercontinental. Na próxima quarta-feira tem. Você confere aqui a cobertura da Jovem Pan com o bate-pronto, você fica por dentro aí do Mengão, de todos os passos do Flamengo nesse Intercontinental. Quarta-feira, Flamengo e Cruz Azul. Flamengo passando pelo time mexicano, terá na semifinal o Pirâmides do Egito e passando pelo Pirâmides na grande decisão, aí sim o Paris Saint-Germain, o PSG, que já tem muita gente fazendo essa projeção, Flamengo e PSG, até se baseando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas a informação que chega do Flamengo é que o Mengão vai sair do Rio de Janeiro na tarde de sábado, desembarca no domingo no início da tarde. E devido à duração da viagem, há necessidade de uma parada para abastecer. O local escolhido foi a cidade de Accra, capital de Gana. Do Rio até lá serão cerca de 7 horas. E depois até o Catar, mais 7 horas. Então a gente está falando aí aproximadamente 15 horas de viagem, sendo 2 horas para abastecer. E a previsão é de treinamento já na manhã de segunda-feira. Previsão de treino do Flamengo na terça-feira no Catar. E o Flamengo fretou uma aeronave somente com assentos executivos, pensando aí no conforto durante toda a viagem. O Cruz Azul do México, no sábado, entra em campo pela semifinal do Campeonato Mexicano, né? E o Flamengo vai com um time C, com um time sub-20, vai com o time sub-20 contra a equipe do Mirassol, já de olho, já focando no Intercontinental. Bruno Prado, falando já desse Flamengo, que agora só tem olhos para a Copa Intercontinental e já fez toda a logística, já preparou toda a logística, viaja no sábado, chega no domingo. Você acha que é uma condição diferente de outros brasileiros, de outros sul-americanos, que não dá para cobrar, ou dá para cobrar o Flamengo nesse caso? O Flamengo assegurou o título brasileiro já na rodada passada, agora nessa rodada entra com o time sub-20 e já vai direto para o Catar. Bom, ajudou ganhar o campeonato com uma rodada de antecedência, uma situação um pouco melhor que a do Botafogo do ano passado, que teve que decidir o campeonato ainda domingo, né, num jogo contra o São Paulo, e jogou já na quarta-feira contra o Pachuca do México lá no Catar e perdeu. E naquele jogo até o Arthur Jorge teve que poupar alguns titulares no jogo com o Pachuca, porque ele não tinha condição, né? Ele vinha numa sequência direta ali de reta final de Brasileiro, Libertadores e uma viagem para o Catar para jogar 3 dias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que esse torneio intercontinental, Mundial de Clubes, formato que vem desde 2005, né, excluindo essa Copa do Mundo que tivemos no meio do ano, que é uma novidade, o desempenho brasileiro ou sul-americano, nos últimos anos o sul-americano tem sido brasileiro, né? Ele é ruim e acho que aí já fazendo a comparação com a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, ele mostra que alguns fatores colaboram. É óbvio que o futebol europeu, os grandes times europeus, e o Paris Saint-Germain está entre eles, ele é dominante nesses torneios porque eles têm mais dinheiro, eles são dominantes dentro da própria Europa. Existe uma diferença financeira e de disputa dentro da própria Champions League, por exemplo, e nas ligas nacionais, pela questão financeira, como começa a acontecer aqui também, Flamengo e Palmeiras quase sempre conquistando as principais competições do país e do continente. Então tem essa diferença financeira que faz com que um time não europeu tenha conquistado pela última vez um torneio como esse lá em 2012 com o Corinthians. Mas os times brasileiros, eles têm se enrolado nesse tipo de torneio nos jogos contra os times mexicanos, os times asiáticos, com os times africanos. Já aconteceu, acho que são 6 vezes já que o campeão da Libertadores caiu por um time que não é da Europa, né? O Inter, o Atlético Mineiro, o Atlético Nacional, o River Plate, o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo 7 vezes já. Já aconteceu 7 vezes de um time campeão da Libertadores não chegar à decisão, perder para times do México, da África ou da Ásia. E isso, para mim, ficou claro na Copa do Mundo de Clubes que um fator que influencia muito também é o período do calendário. Um desempenho melhor do que eu esperava, pelo menos, dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, também teve influência do momento que foi disputada a competição e da temperatura que foi disputada, que era mais favorável
para os nossos times. Isso deu uma equilibrada nessa disputa financeira até com europeus. O Botafogo chegou a vencer o Paris Saint-Germain, o Flamengo chegou a vencer o Chelsea. O Fluminense venceu a Inter de Milão, enfim, foi um desempenho melhor do que eu esperava. Al Hilal, que é quase um time europeu. Sim, o Al Hilal, o Fluminense derrotou o Al Hilal, que tinha derrotado o Manchester City, que empatou com o Real Madrid também, o Al Hilal, lá na fase de grupos. E no fim do ano, nesse ponto o brasileiro é prejudicado. Se no meio do ano, acho que o calendário, e no caso da Copa aqui nos Estados Unidos, a temperatura ajudou a aproximar um pouco do europeu, que nós estamos abaixo dos principais europeus, nesse fim de ano, o nosso momento de calendário, ele faz com que os mexicanos, africanos e asiáticos se aproximem mais da gente. Porque nesse momento nossos times estão aí com quase 80 jogos nas costas. Então isso acaba prejudicando. Então eu acho que o Flamengo tem que ir muito tranquilo sem ter essa cobrança. Eu sei que no caso do Flamengo vai ter. Se na quarta-feira o Flamengo perder para o Cruz Azul, nosso pilhado é capaz de fazer um baita escândalo aqui, que é uma vergonha. Não só ele, como vários, isso pode acontecer. E depois tem que passar o Pirâmides. Mas acho que assim, o Flamengo já cumpriu o que ele tinha que fazer esse ano. Ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, são as nossas principais competições. Se ele conseguir chegar na final e fazer um jogo legal com o Paris Saint-Germain, ótimo. Mas se ele não chegar, não tem sido nada diferente do que... O próprio Flamengo já passou por isso contra o Al Hilal, e não era um Al Hilal tão forte quanto o de hoje. Era o Al Hilal do Ramon Dias, do Carrillo, do Michael, do Cuéllar. Foi esse Al Hilal, o Vieto, que eliminou o Flamengo lá em 2023, no início de 23. O Flamengo dirigido pelo Vitor Pereira, que já foi citado aqui. Então, assim, já aconteceu 7 vezes do brasileiro perder, ou sul-americano, não só brasileiro, perder para um time não europeu. E esse momento que é disputar essa competição no calendário, para a gente é pior. A gente nos aproxima mais dos que estão abaixo da gente do que estão acima, como o meio do ano nos aproxima um pouco mais do que estão acima. Quando o Palmeiras foi disputar o Mundial, já na semana... no caso intercontinental, né? Porque agora tem o novo formato aí, Copa do Mundo de Clubes, a FIFA agora está diferenciando os dois. Quando o Palmeiras ganhou do Santos e já teve que viajar, né? Venceu a final da Libertadores contra o Santos e já teve que viajar para o Catar e perdeu para o Tigres o gol marcado pelo Guignac. E aí ficou um gosto ruim, né? Ficou uma sensação meio ruim, tipo, poxa, foi campeão no fim de semana, depois já viajou e perdeu ali a possibilidade desse título da Copa Intercontinental. Ficou uma sensação meio estranha no ar. O que deveria ser um clima de festa não foi um clima de festa, não ficou assim. Ficou um clima até bem... De questionamento meio pesado, assim, por que o Palmeiras perdeu lá, enfim. E na época eu falei, o campeão da Liga dos Campeões, ele se importa muito mais com o título da Liga dos Campeões do que com o título intercontinental, com o título da Copa do Mundo de Clubes, né? Eles carregam a taça como a gente carrega a sacola do supermercado, né? Então, eu acho que não dá para cobrar o Flamengo também. E o Flamengo tem que comemorar, tem que ficar feliz pela temporada dele, independente do que acontecer lá no Catar, Fábio Piperno. Concordo plenamente contigo em relação à avaliação que você faz do Flamengo. E o Flamengo, como o Botafogo, ano passado, ele não tem culpa dos disparates que muita gente, em redes sociais, em microfones, enfim, por aí afora, faz diante da possibilidade de um fracasso desse torneio. O ano passado, eu achei assim, uma forma insensata, injusta e impiedosa como foi tratada a derrota do Botafogo lá pro Pachuca. O Botafogo, eu sempre lembro aquela sequência dele, ele vem a São Paulo na terça, atropela o Palmeiras, jogo fundamental pro brasileiro, recuperando a liderança, aí ele vai lá para a final de Libertadores, ganha o título, retorna ao Brasil, passa para o Porto Alegre, ganha do Inter, outro jogo decisivo, e ainda tinha que jogar contra o São Paulo para garantir o título. Então, olha tudo que o Botafogo teve que fazer. Aí viajou, de domingo para segunda-feira, chega lá, na quarta pega o time do México, está desmontado, exaurido, desmobilizado, desconcentrado, perde muita gente. Botafogo amarelou e tal, né? Isso pode acontecer com o Flamengo agora. Acho até que o Flamengo, por ter essa oportunidade de não jogar no domingo, ele tem uma vantagem em relação ao que houve com o Botafogo ano passado. Mas, de qualquer forma, eu também não ficaria surpreso se sofresse um tropeço, muito em função desse desgaste. Os times do Brasil, eu acho que esses grandes times do Brasil, eles são melhores do que a gente imaginava.
né? No confronto, inclusive, com os próprios europeus e o Mundial, e a Copa do Mundo demonstrou isso. Agora, é uma época do ano ruim, como é também fevereiro. Aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Palmeiras, né? Em 22, aconteceu com o Palmeiras em 21 e aconteceu com o Flamengo em 23. Por quê? Porque está voltando de férias, faz só 4, 5 jogos por campeonatos estaduais e tem que encarar isso aí. Também você pega o time brasileiro longe do seu auge. E aí, assim, a possibilidade de favoritismo dele contra um time mexicano, ou um time saudita, ou de qualquer outra região da Ásia, é óbvio que vai diminuir. Você põe um time brasileiro para jogar contra essas equipes no meio do ano, muito provavelmente, aí ela vai se impor. Agora, eu sempre chamei atenção para isso, porque, veja, a gente não pode, em momento algum, subestimar e diminuir as façanhas dos geniais jogadores que o Brasil teve. Não estou querendo fazer isso, pelo amor de Deus. Mas é óbvio que, quando jogava todo mundo aqui, a possibilidade do Brasil chegar mais inteiro em uma Copa do Mundo era maior. Por quê? Porque o jogador brasileiro ia para uma Copa do Mundo com metade da temporada. O jogador europeu, ele chegava numa Copa do Mundo com a temporada inteira nas costas. Então, quem é que fisicamente se apresentava mais inteiro? O sul-americano. Porque a Argentina também, naquele momento, tinha um calendário mais parecido com o nosso. Então, essa foi uma vantagem comparativa que a gente perdeu à medida em que todos os grandes jogadores brasileiros foram para a Europa. Isso tem sim a ver com o fato de que o Brasil, do começo desse século para cá, passou a ganhar menos competições internacionais. Por quê? Porque até a seleção de 2002, aquela seleção ainda foi formada, não exatamente inteira, com base nos jogadores que aqui estavam, mas metade do grupo. A seleção de 94, ela ainda tinha majoritariamente jogadores que atuavam aqui. E as outras 3 campeãs do mundo, era todo mundo daqui. Então agora nós perdemos essa vantagem de calendário. Coisa que time brasileiro que vai jogar esse Mundial, o Intercontinental, em dezembro ou em fevereiro, não tem. É que se dá uma importância, né, Raí Monteiro, desproporcional à Copa Intercontinental. E fica essa cobrança aí aos times, né? Quando não ganham, quando não vencem. E pelo nosso calendário sempre muito apertado, acontece isso. O time é campeão da Libertadores numa semana, deveria estar soltando fogos, né, em festa. E aí, na semana seguinte, ele perde na Copa Intercontinental para equipes europeias da primeira prateleira ou, de repente, para times mexicanos, times africanos que têm um calendário diferente do nosso. E aí o clima que era para ser de festa se transforma em outra coisa, Raí Monteiro. Como é que você avalia o Flamengo, as chances do Flamengo na Copa Intercontinental? Sinceramente, Pedro, eu acho que o Flamengo tem boas condições de ir longe, de chegar à decisão contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo fez 74 jogos nessa temporada, né? Fez seu jogo de número 74 contra o Ceará. O jogo contra o Mirassol não entrará na estatística, mas não será para esses jogadores, porque vai ser um outro time, enfim. O Cruz Azul fez 52 partidas nessa temporada, esse ano, melhor dizendo, de 2025, com uma temporada dividida em 2 partes, né? O México segue o calendário europeu, então a temporada deles vai de junho, julho, agosto, né? Agosto até maio do outro ano. E aí depois começa uma outra temporada, então eles tiveram nesse período 4 torneios, né? Um torneio lá que é um jogo, que é um campeonato que tem times dos Estados Unidos, que chama Leagues Cup. Foi até recentemente até o time do Messi foi campeão desse torneio. E foi um torneio onde o Cruz Azul foi eliminado de forma vexatória. Ele tomou um 7-0 do Seattle, que jogou o Mundial de Clubes no grupo do Botafogo, Atlético de Madrid, PSG. Mas é um torneio que os mexicanos não dão muita atenção, não levam muito a sério. E teve os 2 torneios locais, né? A Apertura e o Clausura. Em ambos ele chegou à semifinal. No Clausura foi eliminado na semifinal e no Apertura, que está sendo disputado agora, ele está outra vez na semifinal, empatou o primeiro jogo contra o Tigres 1-1 em casa, saiu perdendo, buscou o empate na reta final do jogo num gol de pênalti. E além disso ganhou a Champions League da CONCACAF, que é o torneio que o colocou nessa disputa, né? Mas é um torneio bem diferente das outras competições continentais. A Libertadores tem lá a fase de grupos, fase prévia, os mata-matas e tal.
a Champions League da CONCACAF é um torneio que tem 5 fases. Tem um primeiro mata-mata, oitavas, quartas, semi, final. São 5 fases, 10 jogos. O time que chega à decisão, é campeão, joga 10 partidas, menos do que uma Libertadores, do que uma Champions, enfim, do que outros torneios. Então, é um time que tem esse quadro, né? O Cruz Azul para esse jogo contra o Flamengo. Não acho que tecnicamente seja um grande time, tem alguns bons jogadores. É um time que sofre muitos gols, tem uma defesa invariavelmente vazada. Nessa temporada, né? Se a gente recortar só essa temporada, são 20 jogos, o Cruz Azul fez 20 partidas, 17 pela primeira fase e agora mais 3 de mata-mata no Campeonato Mexicano. Dessas 20 partidas, ele só ficou 7 sem sofrer gols, muito pouco. Sofre gols na maioria dos jogos, o time joga com 3 zagueiros. O meio-campo tem 2 bons jogadores que eu destacaria, o Paradela, um argentino, tem o Rodrigues também, Carleto Rodrigues, que é um jogador mexicano, os 2 são bons. Mas no restante não é um time que tem assim, jogadores de extrema qualidade. Tem o Faravelli, que jogou aqui na América do Sul, no Independiente Del Valle, foi campeão da Sul-Americana. Tem um ala esquerdo, Rotondi, que é bom jogador também, mas é um time ok, bom, competitivo, mas acho que o Flamengo tem condições de vencer. Passando por esse desafio, se isso acontecer, o Flamengo vai ter pela frente o Pirâmides. E aí acho que a classificação do Pirâmides para jogar esse duelo mostra um pouco das armadilhas que um torneio como esse, de jogo único, muitas vezes em campo neutro, tem. O Pirâmides foi o campeão africano nessa temporada e ele eliminou o Al Ahly, que é o time da Arábia Saudita, o time que o Roberto Firmino jogou na temporada passada. E são times de nível, de qualidade técnica e investimento muito diferentes. O Al Ahly tem um time bem melhor do que o do Pirâmides, mas perdeu o jogo, um jogo só. O jogo ainda foi na Arábia Saudita, né, na casa do Al Ahly, e mesmo assim o Al Ahly perdeu o jogo, foi 2-0, 3-1, alguma coisa assim. Foi um jogo já há algum tempo, tem uns 2 meses que essa partida aconteceu. Então esse jogo único também, um campo neutro, acho que iguala um pouco as coisas para o time melhor, né? E eu acho que outra coisa que iguala bastante, pegando carona no que disse o Bruno há pouco, é a questão física, né? E aí eu fico muito com o que o Arrascaeta disse, né, aos companheiros lá da GETV depois do jogo contra o Ceará. Ele parou lá para dar uma entrevista para o Rafinha, né? O Rafinha está trabalhando lá na GETV e ele disse que ele estava esgotado. Cara, a gente está muito cansado. Porque foi uma semana, claro, decisiva, com jogos importantes de alta tensão, mas é uma temporada de 74 partidas, 70 vai para essa base de elenco, tirando ali umas 3, 4 do campeonato estadual. Então acho que a questão física pode pesar. Na bola, para mim o Flamengo chegará na final, na decisão lá contra o Paris Saint-Germain. Mas fisicamente algo pode acontecer no meio do caminho para dificultar mais os jogos contra o Cruz Azul, um eventual jogo contra o Pirâmides. Mas na bola, para mim, o Flamengo chega pelo menos à final contra o PSG. Lembrando que pela terceira vez, desde 2019, o Flamengo disputa o torneio com o JJ no comando. Chegou à final após passar pelo Al Hilal da Arábia Saudita, perdeu para o Liverpool por 1-0, gol marcado pelo Roberto Firmino na prorrogação. Em 2022, o Flamengo vai para o Intercontinental, tromba de novo com o Al Hilal da Arábia Saudita e fica na semifinal para o Al Hilal. E agora, pela terceira vez, o Flamengo está na Copa Intercontinental, até num formato diferente daquele que o sul-americano começava já na fase semifinal. Agora o Flamengo tem pela frente o Cruz Azul, depois avançando terá o Pirâmides do Egito e na final, aí sim, o Paris Saint-Germain. Então o caminho ficou mais longo aí para os clubes sul-americanos. E nós temos aqui o Fábio Piperno gosta, né, desse tipo de coisa, superstição, né, Piperno? Você adora, nossa, né? Ainda mais às vésperas, né, de grandes jogos. E o Léo Pereira citou uma em entrevista, se eu estiver enganado, foi para a Flá TV, logo após o título aí da Libertadores, teve toda aquela festa, né? Conversando com o Rossi, goleiro do Flamengo. Que temporada fantástica desses dois, né? Do Léo Pereira, do Rossi. Rossi eu considero hoje o melhor goleiro do Brasil, junto com o Fábio. E o Walter do Mirassol também merece destaque. Nós temos aqui essa declaração, né, do Léo Pereira, essa superstição que o Flamengo começou a alimentar a partir dos seus jogadores. Ele falou e o Rossi falou, não, fica quieto aí, não sei o que e tal, fica quieto. O Rossi mais ou menos falou pro Léo Pereira, né? Não quis se comprometer o Rossi, mas falou o Léo Pereira o seguinte: já viu a superstição da taça quebrada de 2012? Tem que acreditar. Porque o Timão, naquela altura, o Corinthians, foi campeão da Libertadores e aí depois, né, quebrou parte do troféu da Libertadores.
E o Flamengo agora aconteceu a mesma coisa. O Flamengo danificou ali parte do troféu, quebrou parte do troféu durante as comemorações lá pelas ruas do Rio de Janeiro, durante a festa realizada no centro do Rio de Janeiro. Foi em Lima ainda O Felipe Luiz explicou na coletiva. Ele disse que o motorista lá em Lima não era muito bom do ônibus e as ruas lá meio o trânsito movimentadas. O Pipa estava lá, pode nos relatar melhor até. Mas ele falou que numa freada brusca que beleza. O troféu estava no banco e aí ele bateu no vidro ou bateu no banco da frente, enfim, aí saiu do lugar o bonequinho, mas foi restaurado já depois. E aí tem essa coisa da taça quebrada. A questão é o trânsito lá que é bem ruim. O Piperno falou que é pior do que o de São Paulo, pra você ter uma ideia, né? Que coisa. Saudade do trânsito de São Paulo. E tem essa história aí da taça quebrada de 2012, que o Corinthians foi campeão, e agora o Flamengo também, os jogadores do Flamengo começaram a trazer essa história, né, do Corinthians de 12, agora quebrou a taça do Flamengo e pode repetir em 2025. Fábio Piperno. Tá aí, a gente falando desse Flamengo, que terá o Cruz Azul, também tem a possibilidade, falamos aqui no programa já, do John Arias, mas o Flamengo também está buscando um zagueiro no mercado. O Vitão do Internacional aparece como essa possibilidade. E o Vitão que também interessa ao Palmeiras, hein? Jogador revelado pelo Palmeiras lá em 2018, só teve um jogo no profissional, já foi vendido de maneira precoce ao Shakhtar Donetsk e tá na mira do Flamengo também um zagueiro. Vitão, Alan Patrick, tem uns jogadores, Bernabé, acho bom lateral. Tem umas boas peças aí para buscar nesse Inter que deve cair para a segunda divisão. Né? Ô, Raí, tudo bem, eu concordo contigo em relação a esses três. Não estou falando para Palmeiras e Flamengo. Não, mais para os demais, né? Mas claro, mas eu concordo contigo em relação a esses três, mas também não tem muito mais que isso. Pô, mas 3 já é bastante coisa. Tudo bem. Né? Contratar ali um lateral esquerdo, um zagueiro. Mas você acha tão ruim o elenco do Inter assim? Perdeu muita gente depois daquela saída em massa lá no mês de agosto. É verdade, né? Então, foi um elenco que ficou bem enfraquecido. Agora, o Flamengo, eu concordo, ele tem 3 ótimos zagueiros, os 2 Léos, o Danilo, porém, ele também precisa ter mais gente, mais opções. Porque, veja, o Flamengo, quando necessitou recorrer a um 4º zagueiro no elenco, ele foi buscar jogadores jovens, jogadores revelados pela base, e o Cleiton, por exemplo, era um menino que estava lá afastado há bastante tempo, entrou e nos jogos em que atuou não correspondeu, inclusive já está de saída, né? Então, é óbvio que não dá para encarar uma temporada de 75 jogos tendo somente 3 ou 4 zagueiros no elenco. Precisa mais. No caso a mesma coisa no caso do Palmeiras.